Tudo tranquilo contigo? Esse é um teste de vídeo, eu quero fazer esses desenhos enquanto eu falo com vocês sobre algumas brisas de criatividade que eu tive recentemente. Eu anotei elas aqui nesse post-it. Eu vou até tirar o post-it aqui pra ficar um pouquinho mais... parecer mais natural. Mas eu anotei esses pontos, né, que eu queria falar sobre e que eu acho que são interessantes. E ao mesmo tempo vou ficar fazendo esses desenhos, porque isso aqui me relaxa. Então, eu tô usando esses gizes de cera, porque eu abri uma enquete no Instagram, onde o giz de cera ganhou da lapiseira. Então eu vou ficar aqui preenchendo essas coisas, você pode escutar isso como podcast se quiser, ou pode ficar olhando aqui eu ilustrar e ficar refletindo sobre essas brisas também. Mas antes de qualquer coisa, eu queria te explicar o porquê que eu tô fazendo, né, esse vídeo de uma forma diferente, essa vista de topo, falando contigo. Primeiro porque eu tenho gostado muito de ter o hábito de ter uma folha A3 do meu lado. Pra quem não sabe, recentemente eu criei uma espécie de setup de trabalho, né, aqui na minha casa. Porque eu não queria que parte da sala virasse um lugar com mesa, com computador, etc. E no final acaba que isso de fato influencia muito a minha produtividade e minha criatividade, sabe? Eu sentia que às vezes eu queria fazer umas anotações e eu não tinha aquela folha ali comigo que eu queria, ou eu não tinha aquele livro perto de mim. E agora eu tô bem perto dos livros, tô bem perto das referências. Isso inclusive me lembra uma frase muito legal do James Clear. Ele diz que ele nunca está... como é que se diz? Ele nunca tá longe de uma boa ideia, alguma coisa assim, porque ele sempre tá perto de livros, assim, os livros dele ficam espalhados pela casa. Então eu quis construir meio que um ambiente assim, e tá sendo muito legal, porque eu sou uma pessoa que anota muito ideias, sabe? E coloca elas no Notion, principalmente, ou em cadernos, mas é muito legal você ter a possibilidade de você já executar, sabe? Você já pegar e desenhar a coisa, porque às vezes a ideia vem em formato de palavras, né? Mas muitas vezes vem em formato de desenho, vem em formato de visualização. Então é muito diferente você já pegar e jogar isso na folha de papel, botar no papel, do que você simplesmente fazer uma anotação com palavras necessariamente, né? Existem muitas formas de se expressar. E isso é uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo, porque eu reparei que, caraca, eu gosto muito de ficar pensando nas coisas enquanto eu desenho aqui. Por que eu não crio um conteúdo talvez que seja meio que isso, que seja uma coisa meio podcast também, né? Acho que eu vou pegar uma outra cor aqui. Não precisa combinar, né? Eu tô fazendo só uma coisa meio aleatória, então acho que eu vou pegar esse amarelo. E eu queria explicar também o porquê que eu resolvi testar essa coisa nova, também porque que no Instagram eu tenho feito uns testes assim, eu tenho feito uns posts que eu antes não fazia, que são mais conectados à criatividade, mais ligados assim nessa coisa de você relaxar fazendo alguma coisa, sabe? Fazendo carinhas num post-it, fazendo essas formas orgânicas com giz de cera. E a razão de eu estar fazendo mais coisas sobre isso é porque eu tenho refletido muito sobre criatividade, porque hoje em dia com as redes sociais a nossa criatividade foi muito, digamos, influenciada, né? Pelo fato de que hoje em dia a gente cria dentro do canal de distribuição. Hoje em dia a gente entrega conteúdo para um canal, né? E a partir do momento que a gente coloca o conteúdo nesse canal, ele vai receber certas avaliações de métricas de pessoas que nos acompanham, comentários. O algoritmo vai entregar para X pessoas em vez de Y pessoas que você esperava. Então, hoje em dia, criar está muito vinculado ao processo de feedback instantâneo, né? E eu comecei a reparar como isso, de certa forma, atrapalha. Não só me atrapalha, mas atrapalha muita gente. Então, eu comecei a pensar se eu continuar criando, assim, sempre com a cabeça no algoritmo, né? Porque é sempre legal você equilibrar, né? O que o algoritmo pode, sabe, entregar para as pessoas, porque eu quero que o meu trabalho alcance as pessoas, mas ao mesmo tempo me dê prazer de criar. E eu senti que por muito tempo a minha cabeça estava muito vidrada no lado do algoritmo. Então eu tô meio que voltando a tentar experimentar umas coisas meio doidas, assim, que talvez não façam muito sentido, para ver se eu encontro algum lugar novo que possa ser interessante. Porque eu acredito que, sim, existe um algoritmo, mas também existem pessoas que querem ver coisas diferentes e tal. Então esse foi meio que um pouquinho da lógica do porquê que eu comecei a decidir a fazer uns experimentos meio assim, né? Tem muito a ver com esse lance da experimentação. E isso me lembrou de um papo. Eu vou entrar em vários assuntos aqui, tá? Enquanto eu falo contigo e desenho. Isso me lembrou também de uma coisa que foi muito legal, uma época em que eu ficava pensando, nossa, eu não tenho tempo, né, pra fazer as coisas, o que eu faço? E aí eu comecei a encarar essa minha falta de tempo na hora de criar coisas, porque, sei lá, eu tenho um trabalho full time, eu quero criar conteúdo, não tenho tempo. E eu comecei a olhar minhas restrições criativas como uma forma de... sabe, essa falta de tempo como uma restrição criativa. Então eu comecei a pensar, cara, Thiago, se você só tem 10 minutos pra fazer alguma coisa, o que você poderia fazer em 10 minutos? Em vez de você pensar, você não vai fazer isso porque você só tem 10 minutos, né?
E esse vídeo também, esse formato de vídeo, acho que surgiu daí. Eu já gosto naturalmente de ficar fazendo esses desenhos aleatórios. E eu gosto de ficar pensando e tendo brisas, né? Criativas sobre isso. Então vai ser, por que não combina os dois e faça um vídeo assim, né? Isso talvez incentive as pessoas também de notarem o que elas já fazem naturalmente, o que você já faz naturalmente no seu dia a dia, e que é uma coisa que você curte fazer, sabe? Como é que você pode, se você também diz, putz, eu não tenho tempo, como é que eu faço? Como é que eu posso transformar isso num formato de conteúdo, né? Se você quiser, claro, você não precisa compartilhar tudo que você cria. E surgiu essa ideia, eu fiquei bem contentezinho com essa ideia, eu fiquei, cara, eu acho que eu vou experimentar. É uma espécie de podcast, de certa forma, é um tipo de conteúdo que no final eu vou fazer um desenhozinho legal, sabe? Eu tô gostando de como é que tá ficando. Tô me relaxando a desenhar. Também papiar aqui. Mas enfim, foi só mais uma brisinha sobre por que eu tô decidindo experimentar com isso também. E uma outra coisa que eu queria comentar contigo, que é esse lance de métricas e tal, isso me lembrou de um papo recente sobre expectativas. E agora eu já tô abrindo um parênteses nada a ver com o que eu tava falando, tá? Eu tava conversando com uma pessoa que o problema da gente criar expectativa, né? As pessoas falam, nossa, você não pode criar expectativas. As expectativas destroem tudo, né? As expectativas estão no oposto da realidade. Da felicidade, desculpa. Então, uma pessoa que tem muitas expectativas é uma pessoa que vai naturalmente tender a ser mais infeliz, isso aqui. E eu fiquei pensando sobre como... Poxa, mas é legal aquele momento em que a gente tem expectativa também, sabe? Então, muitas vezes a gente fica tentando cortar esse momento de... Putz, estou feliz... Deixa eu pensar como é que vai ser esse futuro, né? Se tudo acontecer legal, aí você vai criando expectativa e esse é um problema. Será que o problema não é, na verdade, como a gente lida com não conseguir alcançar aquelas expectativas e não com a expectativa em si, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Eu fiquei assim, eu acho que é muito mais sobre essa decepção, essa expectativa não acontecer. Não sei se faz sentido ou não, foi só uma coisa que eu fiquei pensando recentemente quando eu tava pensando sobre esse assunto. E eu acredito que seja legal compartilhar. E uma outra coisa também que eu queria conversar aqui contigo, que foi uma coisa que surgiu quando eu postei no LinkedIn, na verdade, esse exercício, né, de ficar completando, tipo, eu coloquei uns olhinhos, né, nessas formas orgânicas aqui. E se quiser eu posso até colocar os olhinhos agora, mas basicamente eu comentei que assim, isso é um processo que me relaxa, sabe, ficar fazendo esses círculos assim e tal. E uma pessoa comentou que ela não ia fazer, porque ela sabia que ia ficar ruim, sabe, o desenho dela. E aí ela não tinha vontade de fazer. Isso ficou me botando muito pra pensar, sabe, esse comentário dela. Porque é louco como a gente pensa tanto no resultado, né? O ponto de fazer isso aqui é justamente você não se ligar muito no resultado. Tipo, eu tô literalmente falando aqui contigo, contando pro microfone, e improvisando isso aqui tudo, sabe? Não tem muita lógica nisso aqui. Eu só quero brincar e preencher esses negócios, porque isso aqui esvazia minha cabeça, sabe? Me relaxa de certa forma. E então é louco pensar que, de fato, alguém talvez deixe de fazer uma coisa que é relaxante, porque a gente tá tão ligado no criar o resultado, né? Tipo, a gente tá tão ligado no como é que isso aqui vai ficar no final, talvez, que a gente para de prestar atenção no processo, que é a coisa que, em teoria, deveria ser a coisa relaxante, né? O que me relaxa não é o resultado final. O que me relaxa é eu pegar esse giz e começar a fazer umas formas aleatórias, assim. Que podia ser qualquer uma, elas não precisavam nem estar conectadas dessa forma, sabe? Elas podem estar completamente isoladas. Então, isso foi uma coisa que me botou muito pra pensar, esse comentário. E eu não tô falando que, um comentário ruim, não tem nada a ver com isso, tá? É só realmente um comentário que me fez pensar muito de como é que a gente lida com a nossa criatividade, né? A gente já pensa no resultado do que a gente vai criar. E como seria legal a gente conseguir exercitar esse lado de, como é que eu faço pra passar o meu foco pro processo, né? Será que é questão de eu simplesmente não mostrar? Porque eu não sei se você é uma dessas pessoas que faz isso. Tem muita gente que não pega mais o telefone pra ligar, né, hoje em dia. Mas eu lembro que eu sempre gostei de fazer rascunho, assim, enquanto eu ligava pra alguém. Na época de telefone fixo, sabe? Eu pegava um lápis e ficava desenhando umas coisas aleatórias no papel enquanto eu falava com a pessoa. Ou se eu tivesse, sei lá, tendo que ligar pra atendimento de internet, alguma coisa do gênero, sabe? Eu simplesmente pegava uma coisa e ficava fazendo essas formas meio loucas. E eu acho que sei lá, é uma coisa que me relaxava. E a gente muitas vezes deixa essas coisas bobas de lado, né? Isso é um vídeo que eu quero criar pra cá, inclusive. Eu tive uma conversa com uma amiga minha sobre como
essas coisas que a gente fazia quando era pequena, né? E a gente deixa isso de lado quando a gente cresce, porque é uma coisa meio boba. Só que essa coisa nos relaxa, assim, sabe? Deixa eu ver, isso aqui me relaxa. Isso aqui é uma atividade, sei lá, que talvez uma criança faria pra aprender a colorir, né? Então é louco quando a gente cresce, todas essas coisas que são legais pra gente, mas são consideradas imaturas, a gente às vezes deixa de lado, né? Quando, poxa, por que numa vida que pode ser tão estressante, por que a gente não mantém esse tipo de atividade, né, no nosso dia a dia? Acho que pode ser uma coisa benéfica pra todo mundo, sabe? E acaba virando aquele fenômeno meio... Eu chamo disso de Fernando. Eu chamo disso de fenômeno Justin Bieber. O fenômeno Justin Bieber é basicamente aquela coisa de assim... Todo mundo curte ouvir o Baby lá do Justin Bieber, né? Porque é uma música que prende na cabeça, é legalzinho, assim, sei lá. Mas ninguém gosta de admitir que escuta, né? E assim, eu tô falando do Justin Bieber, mas pra você pode ser qualquer pessoa, tá? Pensa em qualquer artista aí que você pensa que as pessoas gostam, mas não gostam de admitir. No final, todo mundo podia ter uma vida super feliz, simplesmente admitindo que gosta, mas ninguém admite, sabe? Então fica todo mundo meio que assim, em cima do muro, né? Dizendo, dando uma sacaneadinha, né? Justin Bieber, não sei o quê. Só que no final todo mundo coloca ali no YouTube, né? Pra não aparecer no... modo incógnito YouTube, pra não aparecer nos sugeridos, nem pra aparecer ali no, sei lá, no Spotify, ou o app que você usa pra fazer streaming de música, né? É muito louca essa nossa relação com, sei lá, essas coisas meio... Em inglês eles chamam de guilty pleasures, né? Que são os prazeres com culpa, de certa forma, assim. E eu acho engraçado essa nossa relação com isso. Eu nem lembro por que eu tô falando mais disso. Ah, sim, por causa do negócio de coisas que são legais de fazer na época de criança, né? Enfim, isso é uma coisa que é legal de pensar, sabe? Acho que criatividade tem muito disso, de você meio que às vezes só soltar umas coisas pra fora. Inclusive rolou uma coisa muito interessante recentemente. Eu vi uma pesquisa nas stories que era assim... Quando foi o seu primeiro contato com um programinha de design, né? E aí eu fiquei tentando pensar, cara, quando é que foi que eu comecei a brincar com design e tal? Porque pra quem não sabe, eu sou designer de formação. E eu fiquei pensando, acho que a primeira vez foi quando, na época em que eu era pequeno, assim, eu lembro que tinha essa historinha em quadrinhos que era Combo Rangers, né? Que era meio que assim, uma história era uma história brasileira, na verdade, assim. Era uma versão de Power Rangers, só que criado online, e era em site mesmo, assim, tinha um site que era Combo Rangers, aí as pessoas liam, era uma história e tal. E eu lembro que na época eu e um amigo meu começamos a criar um negócio chamado Mini Ball Z, que era meio que uma mistura de South Park com Dragon Ball Z. E a gente começou a criar isso quando eu era pequeno, assim, tipo, a gente usava um programinha chamado Flash. E é engraçado isso, porque, nossa, eu nem lembrava disso antes da pessoa fazer a pergunta. Mas olha que louco, eu já estava meio que combinando duas coisas que eu gostava, né? Pra criar algo novo, que é basicamente o conceito de criatividade, né? Você combina ideias e você faz alguma coisa nova. E eu já tava meio que tentando contar histórias com bonequinhos. Então eu acho legal essa coisa da gente pegar, tipo, o que a gente gostava na infância, sabe? E de que forma isso se manifesta hoje em dia. Eu amo notar esses padrões, assim. Então, acho que volta um pouco pra o propósito desse vídeo aqui que eu comecei a gravar, né? Que é tentar botar pra fora umas coisas que simplesmente... Sei lá, eu já faria isso aqui de qualquer forma. Então, deixa eu ver o que acontece se eu compartilho minhas ideias enquanto eu faço isso. E dessa forma eu não só poupo um pouquinho de tempo na hora de criar, mas eu também me divirto, porque eu tô adorando, assim, gravar esse vídeo enquanto eu faço esses desenhos. Eu sei que tem gente que talvez esteja vendo como um podcast. Se você está, nesse momento, já tem muito mais formas orgânicas aqui no papel. Eu já tô preenchendo muito mais delas. Enfim, tenho sentido um pouco dessa vontade, sabe, de ter esse espaço do YouTube pra me deixar um pouco mais confortável também. Pra quem não sabe, eu não sou uma pessoa que fica super à vontade de aparecer na frente de câmera. Isso é uma coisa que eu fui treinando, né, pelo tempo. E hoje em dia eu me sinto mais confortável, mas mesmo assim é um processo que ainda não tô ok. Não sei se é uma coisa que vai mudar eventualmente também, né? Tipo, não é uma coisa muito natural falar com uma câmera. Mas definitivamente já é uma coisa que eu me sinto um pouco mais à vontade. E eu tô vendo só se tem alguma anotação aqui que eu botei pra meio que fechar, se tem alguma conclusão final. Mas eu acredito que não. Eu já expliquei por que eu queria falar do vídeo, etc. E acho que é sobre o satisfazer o criar, né? Vou misturar aqui essa forma nova com essa antiga que eu tinha colocado antes. Fazer ela saindo daqui. Eu acho que eu tenho sentido falta de satisfazer simplesmente o criar por criar.
tenho sentido muito que nesse termômetro, não, nessa balança de criar e criar para o algoritmo distribuir, eu tenho tendido muito para o criar para o algoritmo distribuir recentemente algumas coisas, e aí eu tô ficando meio assim. Então eu tenho trazido um pouco de experimentos e quero ver como é que isso vai fluir. Tô pensando em, inclusive, gravar um Reels de eu simplesmente preenchendo, assim, sabe? Tipo, essas formas orgânicas. Literalmente, um zoom, assim, da câmera nessas forminhas e eu fazendo esse preenchimento, assim, de dentro delas, né? Com alguma musiquinha tranquilizante. Ou seja, o oposto do que tem ali no Reels atualmente no Instagram. Se você é uma pessoa que tá vendo esse vídeo em 2051, o Reels é um formato de conteúdo recente que o Instagram pegou lá do TikTok. E normalmente são vídeos mais de entretenimento, vídeos mais dinâmicos, com mais movimento, uma coisa mais música hiperativa e menos um ambiente relaxante mesmo, sabe? Então acho que eu vou fazer um teste de colocar assim, aproveitando que aqui no YouTube eu também consigo colocar no YouTube Shorts, né? Que seria uma coisa parecida. Então aproveito e faço um videozinho relaxante para as duas plataformas. Eu vou pegar essa aqui, ó. E se você quiser refletir um pouquinho sobre isso, se esse tipo de papo sobre criatividade é algo que te interessa, né? Tem um episódio muito legal do meu podcast com o Lucas, que a gente fala sobre vícios criativos. Então a gente aborda o que seriam, né, esses vícios criativos, né? E como, de fato, as redes sociais hoje em dia influenciam esses nossos vícios. E eles não acontecem só na hora de criar, né? Eu acho que quando a gente pensa em vícios criativos, a gente pensa muito na hora da criação. Porque muita gente pensa só na hora da criação, quando pensa em criatividade. Mas a criatividade acontece de muitas formas. Desde o momento que a gente consome alguma coisa, isso a gente já meio que tá criando, porque as nossas influências influenciam diretamente o que a gente cria. Mas também aquela coisa do feedback, né? Porque o feedback faz parte também hoje em dia da criatividade, assim. Como é que as pessoas, do processo criativo, como é que as pessoas recebem o que você criou? O que isso quer dizer sobre as suas próximas criações? Às vezes a gente ignora, mas essa etapa de feedback tá muito presente na criatividade. Então, se você gostou dessa brisa, desse estilo, assim, de vídeo, que é meio que um podcast, eu te convido a continuar escutando um pouco dessa reflexão sobre vícios criativos lá no Pode Crer, que é o meu podcast com o Lucas. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo, no YouTube. E eu acho que assim eu vou fechando essa forma orgânica, esse desenho que a gente fez junto aqui. Obrigado por me escutar e por acompanhar esse desenho. Se você só tá escutando, esse aqui é o desenho final. Vou trazer ele para perto da câmera. E ele não faz o menor sentido. Ele é simplesmente um bando de forma orgânica, mas isso aqui me relaxou muito. Foi muito bom bater esse papo com você enquanto eu gravava isso. Beleza? Então, muito obrigado por ter escutado esse vídeo até o final. Se você quiser continuar esse tipo de reflexão, deixe o link pro podcast aqui embaixo. E até a próxima.